Pessoal, agora a gente vai fazer tudo numa aula só, essa segunda lacuna, que é a prova, intimação, despacho, citação, prazo, contestação e a transação, tá? Para vocês poderem entender certinho aí o passo a passo de como que funciona. Então vamos lá. O que é prova? O que é prova dentro de um processo? A prova dentro de processo é aquele elemento, pessoal, apresentado para demonstrar a veracidade de uma alegação no processo. Então, no processo, às vezes, a gente sabe, às vezes, sempre, né? Não é só contar história, não é só você falar o que aconteceu, é você provar. Entendeu? Então, por exemplo, no caso da perícia grafotécnica, você chega lá, você fala que o banco fraudou a sua documentação, por exemplo, sua assinatura no empréstimo. Tá, mas cadê esse empréstimo? Cadê esse contrato? Cadê essa prova que tá tendo esse desconto no seu salário? Então, o que você vai colocar? As provas, você vai colocar ali o extrato que tá sendo feito desconto no seu salário, não é? Você vai colocar ali... Você pediu, por exemplo, se você pediu um contrato pro banco, que com certeza sempre as pessoas pedem, você vai ali na hora mostrar o que o banco te mostrou. Então, são provas, tá? Que a gente coloca no processo para poder provar as alegações ali que a gente colocou, tá bom? Intimação. O que é uma intimação? A intimação é a comunicação oficial das partes sobre os atos processuais, como a convocação para audiências ou informações sobre a decisão. Então, assim, quando alguém chega e fala pra você, houve uma intimação, ou você tá no processo e você lê assim, intime-se as partes. Nossa, o que é isso? É aonde eles vão intimar, ou seja, notificar as partes do que tá acontecendo no processo. Entendeu? Seja para se manifestar, seja para uma decisão que o juiz deu um despacho ali na hora. A intimação é para que as partes, normalmente pelo advogado, saibam o que tá acontecendo no processo. Tá bom? Qual que é o despacho? O que é o despacho da nossa segunda lacuna no item 3? O despacho é a decisão interlocutória do juiz que não encerra o processo, mas determina a prática de algum ato processual. Então, lembra que eu falei lá na parte do quarto item, a sentença da primeira lacuna, que a sentença é muito confundida com o despacho? Por quê? Porque às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, ah, Priscila, mas teve uma sentença ali. O juiz decidiu, quando eu vou olhar é um despacho. Entendeu? E o despacho, ele não é uma sentença, ele não decide o processo, ele não encerra a instrução, ou seja, ele não encerra aquele processo ali, porque a sentença, ela encerra o processo ali e vai para a segunda etapa. Já o despacho não, tá? O despacho ali, o juiz determina alguma coisa que tem que ser feita no processo naquele momento. Então é muito importante vocês saberem dessa parte, tá bom? Então eu passei para você do despacho, passei para vocês da intimação e agora a gente vai na segunda lacuna, no nosso quarto item, que é a citação. É o ato formal pelo qual o réu é chamado a se manifestar em relação à ação proposta contra ele, tá? Então, citação, ela já é diferente da intimação, tá? Então, fulano vai ser citado. Quem vai ser citado? Nesse caso, a citação é feita pro réu. Tá? Então, a gente tem um autor que inicia o processo e o réu ele precisa saber que está sendo processado. Então, o que acontece? Vai ter uma citação para que ele possa falar ali a defesa dele e a proposta dele. Tá bom? Prazo. Gente, isso daqui é o terror do jurídico. O prazo é a vida do advogado. O prazo é o que faz o perito ficar sem dormir, é o que já me tirou minha paz. É o prazo que você tem para fazer as coisas dentro do processo. Por quê? A justiça já é morosa, né, pessoal? Já é difícil, já é demorada. Se a gente não tiver um prazo, aí as coisas pioram. Então, o prazo ele é um tempo estipulado pelo juiz ou pela lei a prática de determinados atos processuais, tá? Então, por exemplo, o juiz vai ali e faz uma intimação, intime-se o autor para se manifestar, por exemplo. Aí o autor, dentro da lei ali que já rege, ele vai saber quantos dias ele tem. O juiz normalmente já fala 15 dias, 5 dias, 10 dias. Então, o prazo é sempre que é estipulado para você se manifestar dentro do processo. Que é o prazo que o perito tem também para fazer o laudo. Tá bom? Na dúvida, consulte sempre o CPC, tá? Contestação. O que é a contestação? É a resposta do réu à petição inicial do autor, onde ele apresenta suas defesas e argumentos. Então, lembra que a gente falou que a gente tem o autor e o réu. A gente tem o autor ele já vem com várias alegações, porque ele iniciou aquele processo. Então, ele vem com várias alegações ali. E aí, o que acontece? O réu, ele tem que ser citado, que é onde entra a citação, para ele se manifestar.
Quando ele se manifesta, tem um nome essa manifestação dele, que é a contestação. Ele contesta tudo o que o autor está falando dele. O que ele não contestar, presume-se veracidade, que é verdade. Então aí ele entra, aí é a hora que ele entra no processo, com a contestação, tá bom? E por último, na nossa lacuna, não mais menos importante, é a transação, né? Então, o que é a transação? A transação é o acordo entre as partes para resolver a disputa sem necessidade de julgamento pelo juiz, né? Então, vamos supor aí que está tendo um processo, houve uma transação entre as partes, de repente o advogado entrou em contato com outro advogado, ofereceu uma proposta, foi aceita, então nesse momento ali tem uma transação que o juiz não está participando, que eles vão fazer esse acordo e depois coloca lá no processo para o juiz homologar, ou seja, para ele assinar, entendeu? Então, essa parte dessa transação, o juiz ele não está participando. São as partes, normalmente, por intermédio dos seus advogados, que está fazendo o acordo ali no momento, e aí, depois eles passam para o juiz homologar, mas é tudo feito ali entre eles, acordado entre eles. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês a lista mais importante das linguagens jurídicas mais utilizadas no processo que vocês vão ver na perícia grafotécnica. É muito importante, eu até deixei essa lousinha aqui improvisada, tá? Porque hoje eu não tô no escritório, mas eu até deixei essa lousinha improvisada, por quê? Porque vocês podem tirar um print e depois copiar. Eu sempre deixo a lousinha assim para vocês copiarem e saber o passo a passo, e eu vou passar isso daqui para vocês também no grupo de mentoria. Tá bom? Então tá aí, espero ter ajudado e bora lá, ser o perito de excelência e fazer um bom trabalho.